Meu nome é Nina, eu sou da turma do 3º ano e a gente vai entrevistar a nossa escritora Evilângela. Vou fazer a primeira pergunta. Certo. Qual seria o seu conto preferido que você já escreveu? Ah, boa pergunta, né? Olha, eu já escrevi vários contos, né? Mas teve um conto que eu gosto muito de ler. Não vou dizer que ele é meu preferido, mas ele me impressionou. Por quê? Eu escrevi esse conto em 2018. E aí falava na história desse conto, né? Como o mal entrou no mundo, o nome do conto. Tá aqui nesse livrinho aqui, né? E aí, no conto, eu vou falando de um grande mal que assolou a humanidade, que deixou muita gente ruim, doente e tal, tal. Gente, quando foi depois, em 2020, quando veio a pandemia, né, da Covid, eu fiquei impressionada, porque no conto vai falando um pouquinho desse caos, né, que a doença causa nas pessoas, no tormento e tudo mais. Então, foi um conto que eu fiquei intrigada, né, pela coincidência dos acontecimentos depois que eu escrevi ele. Por que hoje se comemora o Dia Nacional do Livro? Olha, hoje é o Dia Nacional do Livro devido à inauguração da Biblioteca Nacional, uma biblioteca grande, bonita, que é no Rio de Janeiro. É uma instituição importantíssima para o nosso país. E então, devido a essa data, né, de ter acontecido isso, resolveram colocar como Dia Nacional do Livro, o dia em que se comemora a literatura brasileira, né, a escrita dos nossos escritores e escritoras, né, do Brasil. E eu trabalho em uma biblioteca também, viu, gente? Eu trabalho na Biblioteca Pública Municipal Orlando Lima Lobo. Então, esse é um dia mais do que especial, porque além da gente falar do livro, né, a gente fala também da importância das bibliotecas para que todos tenham acesso ao livro, né? São os principais benefícios da leitura. Muito bom, olha que pergunta legal. Olha, tem muitos, né? Porque a pessoa que lê, que tem o hábito de ler tudo, ela se torna uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, né? Ela percebe quando alguém está querendo enrolar, quando alguém está falando uma coisa que não é verdade, quando tem uma fake news, digamos assim, né? Uma pessoa que está sempre lendo percebe, será? Será que isso realmente é verdadeiro? E consegue até investigar, né, com mais facilidade, porque tem um mecanismo no cérebro já desenvolvido para pesquisa, para ler e compreender o mundo melhor. Além disso, além de ser uma pessoa mais assim, perspicaz, né, mais inteligente, também a leitura ajuda no nosso vocabulário. A gente não fica falando só aquelas palavrinhas de sempre. A gente acaba falando um monte de palavras diferentes, porque a gente está sempre aprendendo palavras novas. E também ajuda na escrita, né? Gente, às vezes fala assim, você escreve muito errado, ortograficamente, né? Na hora de escrever. Você melhora isso. Quando você começa a ler, você vai melhorando a sua escrita. Que você fez o seu primeiro livro. Foi muito emocionante quando eu consegui publicar meu primeiro livro. Agora, eu comecei a escrever desde que eu nasci. Tô brincando. É porque assim, eu fui uma criança muito enjoada. Vocês têm amigos enjoados? Pois é. Eu era assim, enjoada, eu era encrenqueira. Eu chorava o tempo todo e brigava com os outros. Sabe aquela pessoa encrenqueira? Eu era desse jeito. E aí, por ser muito encrenqueira, aí começaram a me dar livro para ler, né? Para eu ficar quieta. E aí eu fui lendo e fui gostando. E aí, quando eu comecei a entender que eu podia escrever, né? Não somente ler o que as pessoas escreviam, mas também escrever aquilo que eu estava sentindo, que eu estava pensando. E aí eu comecei a escrever diários. E quando foi em 2014, né, já tem 10 anos, eu consegui publicar meu primeiro livrinho, que se chama Filha dos Castanhais, que foi uma homenagem que eu fiz ao meu pai, né? Porque ele disse que no dia que eu nasci,
ele precisou ir catar castanha na mata para poder pagar o carro para levar minha mãe para que eu nascesse, né? Então, eu fiz essa homenagem para ele. Meu pai estava doente, muito doente na época, e ele sempre gostou muito das coisas que eu escrevia, né? Ele sempre me elogiou, sempre disse que era maravilhoso, que eu tinha mesmo que seguir essa carreira. Então, eu fiquei muito feliz quando eu pude publicar esse livro. Já tem 10 anos no primeiro, né? Aí já publiquei mais 3 depois disso. Mais 2 depois disso. Quantos livros você já publicou Pois ao longo é, dos tem. anos? Pois é, tem A Filha dos Castanhais, né? Tem outro livro chamado Raridades, tem outro livro chamado Alma Livre, e esse aqui, que é Estranho Seria Não Me Apaixonar por um Abacate, que são livros de contos, né? E eu estou agora me organizando para publicar mais um livro. Já está na editora e ele vai ser um livro infantil. Vai ser um livro que vai falar sobre um monstro que mora nos rios, né? Vai ser um livro para criança, que eu acho que vai ser bem legal. Mesmo com a tecnologia, ainda tem gente que vai nas bibliotecas? Ainda tem gente, olha, porque o livro é um objeto fascinante, não é verdade? Quando você ganha um livro assim colorido, né, cheio de ilustrações, tu não acha bacana, né? Então, porque o livro é um objeto interessante. Nossa, ele tem assim um feitiço que a pessoa fica encantada. Então, por mais que tenha livros digitais, né, que tenha no formato digital, o livro físico assim para você pegar, ele nunca vai deixar de existir, porque ele exerce um fascínio, uma coisa que é mágica até, né, que não vai sumir, não vai desaparecer. Quais são as consequências que a leitura pode causar? As consequências só boas, só coisa boa, né? Porque quem lê não sofre tanto, né? Sofre. Mas, como disse uma vez uma artista, que eu não estou lembrando bem o nome dela aqui, ela disse, vai sofrer com um escritor ou com um artista famoso, né? Vai poder ler um poema, vai poder ler uma história interessante, que vai fascinar a sua vida. Então, quem lê tem muitas possibilidades de alcançar patamares muito altos. Muito obrigada pela visita. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Muito obrigado pela sua presença. Agora a gente vai ficar com o segundo bloco. Certo. Eu que agradeço. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Agora nós vamos começar o nosso podcast do nosso segundo bloco. Eu sou Sofia Shizui. Eu sou a Júlia Vieira, do 7º ano, e hoje nós estamos aqui com a escritora Evilângela Lima para fazer algumas perguntinhas para ela. Sim, vamos começar com a primeira pergunta, que seria: por que você decidiu se tornar escritora? Eu não decidi, eu já nasci para ser escritora. Não foi assim uma decisão, né? Por eu gostar muito de ler, né? E ter facilidade de escrever, de gostar de escrever, eu achei que eu tinha que ser isso mesmo. Entendeu? Nunca pensei que eu seria outra coisa, a não ser isso. Foi algo que foi crescendo comigo desde a infância. Tem algum objeto ou algo que a senhora faz que te dá inspiração para escrever? Pensar. Por exemplo, quando eu estou fazendo a faxina em casa, né? Eu estou lá fazendo a faxina lá em casa e estou limpando, eu começo a imaginar situações que poderiam virar uma história, né? Ou então, quando eu estou caminhando em algum lugar, no supermercado, e eu fico pensando e vejo alguma cena ou alguma pessoa e imagino uma história que poderia sair dali, né? Ou, enfim, não é um objeto em si, mas assim, o fio do
pensamento, né? Você vai pensando, pensando, e aquilo, a imaginação vai criando, né? Você já deve ter feito, vai imaginando coisas e pensando em personagens, em um enredo, uma história, e como seria, e vai se formando. Entendi. A minha pergunta seria, se você teve algum autor ou então algum livro que você se inspirou para poder ser? Olha, tem muitos autores que me inspiraram, mas teve um autor que ele me ganhou, assim, sabe? Que foi assim, o Machado de Assis. Todo mundo fala do Machado de Assis, mas ele é um bruxo mesmo, né? Porque quem começa a ler os livros dele fica assim fascinado com a criatividade, com a ironia, com a riqueza que ele coloca ali, com a simplicidade, porque falam assim que é complicado, mas ele não é complicado, ele é muito simples, por isso que às vezes, né, dizem que é complicado. Então, eu tinha de 9 para 10 anos, aí tinha uma prima rica, todo mundo tem uma prima rica, né? Todo mundo Aí tem. eu tinha uma prima rica e eu fui passar um final de semana nessa casa da prima rica e tinha uma prateleira cheia de livros, muitos livros lá. E eu peguei um livro do Machado de Assis para ler. Eu não lembro qual foi o livro dele, né? Só sei que eu peguei e comecei a ler e fiquei fascinada. Quando eu fui embora, né? Eu não terminei a leitura. Quando eu fui embora, a mãe dela falou assim para minha mãe: olha, eu vi que a Evilângela gostou muito desse livro. Aí ela me deu um livro para eu ler. E aí eu terminei de ler aquele livro. Depois eu coloquei na minha cabeça: eu quero escrever igual esse homem aqui. Meu Deus, ele é maravilhoso, eu quero escrever igual ele. E quero ler tudo que ele escreveu. Aí eu fui numa biblioteca, e a biblioteca era até ali no Mendonça Virgulino, né? Eu descobri lá que lá tinha uma coleção do Machado de Assis, olha só. E eu fui lendo os livros dele, né? Não tinha dinheiro para comprar também. E também não era tão fácil comprar livros como é hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente pode aqui pela Hoje em dia tem os internet. telefones. Isso, tem. Não tinha acesso a nada, né? Entendi. Então, ele, assim, foi uma grande inspiração. Depois dele vieram outros escritores. José Saramago é um que eu acho maravilhoso, um escritor que eu não canso de ler. E tem outros ainda por aí. Agora, sobre a educação infantil. A senhora que as escolas, tanto públicas quanto privadas, têm que fazer algo mais para incentivar os alunos a lerem mais ou escrever? Precisa, as duas coisas mesmo, ler e escrever, né? Porque quando a gente escreve, a gente elabora o pensamento, organiza as ideias e fica tudo mais claro, né? Então, escrever é importante para isso também, é terapêutico até. E sim, as escolas precisam trabalhar o incentivo à leitura, né? Tem que deixar livro disponível, a escola tem que ter livros para todo mundo pegar, ler e se encantar com eles. Entendi. A senhora já teve que lidar com alguma crítica negativa? Muitas, toda hora. A gente sempre tem, né, coisas assim que as pessoas não gostam. Tem um conto aqui nesse livro em que as pessoas que leem falam assim: eu não gostei dele, meu Deus. Porque ele tem uma história, acontece algo assim nele, né? Que todo mundo fica assim, nossa. Assim, acham terrível, né? Então, as pessoas não querem, às vezes, ler nada que vá chocar, né? Que vai causar uma dor, uma angústia. A gente foge de sentimentos ruins. Isso é bom até, né? Mas, às vezes, a gente tem que ser confrontado com situações para nos fazer pensar. Então, eu lido de boa, né? Eu, assim, não levo muito pro coração, como dizem, né? Não leva para o pessoal. Não levo o pessoal. Eu falo assim, bom, então, É a opinião da Entendi. pessoa. pronto. Agora, como a senhora acha que a leitura frequente influencia na capacidade de escrita e expressão dos jovens? Olha, muito boa essa pergunta. A leitura frequente, né? Você ser um leitor diariamente influencia
de forma total, porque quem lê tem uma facilidade de compreender o mundo, né? Tem uma facilidade de olhar para uma situação e tentar entender se aquilo ali é aquilo mesmo ou não é aquilo. Tem facilidade de elaborar projetos, planos, de ver como conseguir chegar naquela finalidade, né? Por exemplo, você quer ser médica, você tem que elaborar um projeto de vida para ser médica, não é isso? Sim. Então, esse projeto de vida, a leitura vai te ajudar muito na elaboração desse projeto de vida, né? Porque você vai ter exemplos em livros de como chegar lá. Existe algum gênero literário que a senhora gostaria de experimentar, mas ainda não teve a oportunidade? Eu gostaria de escrever romances, livros maiores, né? Histórias mais longas. Sim. Eu não tive coragem, na verdade. Não é nem oportunidade. Sou uma covarde, né? Eu tenho medo de não ficar bom. Acredita num negócio desse? Será que vai ficar bom? Será que eu vou conseguir elaborar, né? Porque tem que ter uma trama, uma coisa que prenda. E aí eu não sei se vai ficar legal, né? Entendi. Em que medida a leitura de diferentes perspectivas culturais podem moldar as visões críticas dos jovens? Sim, ela vai não só moldar, ela vai dar um direcionamento, né? Vai ajudar a pensar fora da caixinha, vai ajudar a pensar não aquilo que todo mundo está pensando, né? Mas se você tem leituras diferentes do que está na moda, porque também tem isso, né? Tem leitura que está na moda, todo mundo lê aquilo. Mas quando você começa a ler aquilo que está na moda, mas também outras coisas, você consegue ter uma visão e pensar fora da caixinha, pensar coisas que são originais, né? São pensamentos seus que não vão sofrer influências, assim, né? Você não vai ser um algoritmo, né? Que vai ser teleguiado. Você vai ter uma autonomia de pensamento, de compreensão. Isso é muito bom. Precisamos de pessoas assim, né? Porque está tudo muito massificado. Todo mundo pensa muito igual, fala tudo igual. É modinha aqui, modinha acolá, e todo mundo segue aquilo. Então, é preciso ter pessoas que tenham pensamentos originais, pensamentos que vão tirar daquele topor, né? Parece que todo mundo virou um zumbi, faz a mesma coisa. Então tem que ter pessoas que vão tirar daquela hipnose e levar para outros caminhos, né? Seguir outros caminhos. A senhora tem algum projeto futuro que você poderia falar pra gente? Olha, tem um livro infantil, né, que está na editora, que ele até o final do ano ele sai, tá? É um projeto que eu tenho trabalhado nele e estou assim muito curiosa para saber o resultado, né? É um livro que fala de uma menina, de um rio e de um monstro, né? E é um livro de fantasia mesmo, né? É um livro que não tem necessidade de falar de realidade. É um livro para criar, né? Para viajar. Agora, sobre um pouquinho da senhora. A senhora tem alguma palavra que, por exemplo, a senhora fala aquela palavra, a senhora acha que a senhora fala um único adjetivo que descreve a senhora? Ai, meu Deus. Uma palavra que me descreva. Eu acho que eu sou original, né? Original. Entendi. Como você acha que as escolas poderiam incentivar mais os alunos a ter uma leitura diária, bem frequente, além da obrigação curricular? Ter livros disponíveis, né? Porque a leitura tem que ser prazerosa, você tem que ter vontade de ler. E quando ela está ali no currículo, né, obrigatória, é chato, né? Ninguém quer.
Mas quando tem livros disponíveis, você pode ir na biblioteca da escola, escolher um livro, vou ler esse livro essa semana. E ler assim, sem compromisso. Ninguém vai te cobrar, ninguém vai querer que tu faça resumo, nem resenha, nem pergunta, tu vai ler, né? Então, uma das principais formas de incentivar a leitura, ter livros disponíveis e ter professores leitores, né? Sim. Professores que leem e falam, olha, gente, eu estou lendo esse livro aqui, ó, que bacana, quem quiser ler também e tal, entendeu? Isso é um incentivo. É um dos primeiros incentivos. Não é só fazer projeto de leitura, é ter livros disponíveis e professores leitores. O tio Johnny, ele é um professor que ama ler e sempre incentiva a gente, que a gente tem até a ciranda de leitura, que esse bimestre, como é o último bimestre, ele deixou a gente escolher os nossos livros. Que legal. Aí, eu e a Sofia, a gente é do mesmo grupo. Aí, a gente ainda está escolhendo o nosso livro para a gente poder ler. Olha, legal. Então, isso é bom, né? É ler por prazer. E é isso, a leitura tem que ser prazerosa. A senhora tem algum hobby preferido para fazer? Por exemplo, estou no meu dia de descanso, de não estou trabalhando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de ver receitas e cozinhar. Eu acho que é um hobby que me faz bem. Fazer uma comida gostosa e comer. É muito bom. Entendi. Como a leitura, ela pode auxiliar na formação de uma pessoa ética com uma postura cidadã também? Quando você lê uma diversidade de livros, de autores, eles vão te fazendo tomar consciência, né, de como é o processo, de como é a sociedade, de como você precisa ser melhor, né? Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais preocupada com o próximo. A leitura, e tem que ser assim, uma leitura que você vai estar aberto a compreender aquilo. Não somente ler livros que são sagas, né? Mas também ler livros que vão te fazer refletir, né? Que vão te fazer pensar mais na vida. E há excelentes livros de literatura infantil que fazem refletir, né? Que faz você. Tem um livro chamado A Árvore Generosa. Que livro lindo! Já leram esse livro? Não. É um livro infantil, leiam esse livro. E aí ele conta a história de um menino e uma árvore, né? E aí vai contando como essa árvore foi sempre acolheu esse menino. E aí o final é surpreendente, é lindo o livro. Então a leitura ela tem sim esse poder de nos fazer seres humanos melhores, né? Sim. Nossa, eu adorei o estilo da senhora. A senhora cuida bastante do seu cabelo? A senhora gosta de cuidar do cabelo? Eu gosto, mas ele não é ele não é fácil, ele é muito rebelde. Ele só faz o que ele quer. Entendi. A senhora tem algum conselho para quem deseja publicar o seu primeiro livro? Olha, é só publicar, tá? Organiza e dá para alguém ler o livro. Alguém que vai ler, não vai, porque tem gente que lê assim, tá ótimo. Não é assim. É uma pessoa que vai ler e vai dizer, olha, aqui não tá legal, muda aqui, olha, bem aqui, tem erros aqui, vamos melhorar. Então, ter pessoas que vão ler o seu livro, vai fazer observações para quando o livro estiver pronto, não ter esses errinhos assim, bobos, né? Que estragam o livro. Sim. Se não fosse escritora, qual outra profissão a senhora seria? Eu seria muito triste. Eu seria uma pessoa muito triste. A senhora, então, é feliz? Eu sou feliz, eu sou feliz, eu gosto de escrever. Eu não pensei em ser outra. Eu tenho outra profissão, que eu sou professora, né? Então eu já tenho uma profissão. Se eu não fosse professora, eu queria ser jornalista. Jornalista é legal. Pois é, eu queria ser isso. Eu queria viajar onde tivesse guerra quando eu era assim, principalmente vocês. Eu pensava assim, né? Mas não deu. Então, mas tá bom. Entendi. Assim, os perguntas claro. Que bom. O
seu cotidiano é muito corrido sendo Muito. escritora? Não como sendo escritora, mas como sendo professora e trabalhando na biblioteca, né? Então, a gente corre muito e aí fica pouco tempo para escrever. E aí isso é ruim, né? Porque a gente acaba ficando cansada, às vezes tem umas ideias aqui, mas não deu tempo de passar. Aí o celular ajuda, porque você abre aqui o documento do Google, né? E escreve alguma coisinha ali, então ajuda muito essa facilidade de ter essa ferramenta disponível. Nós vamos encerrar para a gente poder continuar com o terceiro bloco. Muito obrigada pela sua presença aqui na escola do Grupo Futuro Educacional. Esperamos mais uma vez a senhora aqui. Muito obrigada. Eu agradeço bastante. Eu adorei entrevistar a senhora. Aprendi bastante coisa. E foi bem especial, por conta que hoje é o Dia Nacional do Livro, né? Dia 29 de outubro. De outubro. E aí, isso adiciona bastante. Muito obrigada por ter vindo. Pessoal, fiquem aí esperando para o terceiro bloco. A gente voltou com o nosso terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. E no dia de hoje, dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro, a gente está com uma convidada especial, que é uma autora aqui de Marabá mesmo. E é isso, né? O nome dela é Evilângela, meu nome é Maria Giovana e esse aqui é meu amigo César. Uma perguntinha, já vou lá começar perguntando. Qual foi o primeiro livro que a senhora publicou? O primeiro livro foi um livro de contos, né, chamado Filha dos Castanhais, que foi uma seleção de contos que foi publicado, né, em homenagem ao meu pai até o livro. Eu ia perguntar agora, qual foi a motivação que a senhora teve para publicar? O seu pai, sua família, no caso, assim, te incentivou em relação Muito. Meu pai sempre falou, né, que eu tinha que escrever, que era isso mesmo. Ele nunca duvidou, né, de que isso era possível. O apoio da família é uma coisa muito importante, né? Porque Sim, hoje em dia a maioria das famílias acha que o certo em si é você fazer uma faculdade. Na maioria das vezes a pessoa nem tem vontade, nem quer, mas, na minha opinião, o certo é você fazer o que alimenta a sua alma, né? Sim, mas fazer faculdade também, né? É muito importante, né? É importante. Porque, querendo ou não, tem a questão do financeiro. E também te ajuda a você ter uma ideia do que você quer realmente, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, eu sempre quis escrever, publicar livro, né? Mas eu tinha dificuldade em uma série de coisas, né? Tanto de conhecimento do mundo, porque para você escrever você tem que conhecer as coisas, Tem que ter né? repertório. Tem que ter um repertório, como de ortografia, de escrita. Então, o estudo, né? Eu fiz letras, ele me ajudou a compreender mais como é que funciona essa questão da escrita, né? Do estilo. Isso ajuda no que eu quero ser. Então, o que você quiser ser na vida, o estudo vai te ajudar a chegar lá, né? Vai encaminhar. Vai no encaminhar, caso. A senhora escreve até hoje, né? Ou Escrevo sempre. O que você faz quando você tá com bloqueio criativo ou tá se sentindo impotente em relação a não consigo mais escrever? Olha, como eu não vivo de escrever, graças a Deus, né? Assim, graças a Deus, não. Eu queria ser uma escritora que eu ganhasse dinheiro escrevendo, né? Mas eu não ganho dinheiro escrevendo. Eu tenho uma profissão, sou professora e tal. Então, eu não me cobro. Não tem nada para escrever, passo meses sem ter nada para escrever. E tudo bem, eu não fico com essa ansiedade, não. Mas você nunca teve vontade, tipo assim, tentar experimentar outra coisa para dar uma criatividade a mais? Porque tem alguns leitores que quando eles têm um bloqueio criativo, não conseguem pensar em nada, normalmente eles inventam de fazer alguma viagem ou visitar algum lugar diferente, que é para dar uma ideia de colocar no livro. Isso pode ser. Não penso assim, porque como é que eu posso dizer? As ideias para escrever, elas vêm, pelo menos para mim, viu, gente? Depende muito de cada pessoa. Ela vem, às vezes, quando eu estou arrumando a casa, né? Ou quando eu estou no supermercado. Repentino. É repentino. É uma coisa assim, pup, né? E vai
dei umas ideias, às vezes aí eu vou aqui no celular mesmo, abro aqui o documento do Google e escrevo alguma coisa, é assim. Quando eu estou viajando, às vezes eu nem consigo escrever, porque é tanta coisa para observar, para olhar, para vivenciar, que eu acabo, às vezes, não... Mas aquilo que eu vivi ali serve de bagagem para escrever depois, né? Como foi a sua infância? Foi muito triste. É porque, assim, gente, eu sempre falo isso porque não é assim, querendo me vitimizar, não, né? É porque as pessoas têm a ideia de que toda infância é feliz, né? E não é que eu fui, assim, torturada, não. É porque eu era uma criança asmática, né? Eu tinha crise de asma e naquela época não tinha aparelho, não tinha bombinha, gente, não tinha nada. Ou você morria ou você sobrevivia, pela graça de Deus, né? Então, uma pessoa assim, né, com a alergia tudo doente, não dá para brincar. Então, eu não tinha muito pique para brincar, né? E aí, por isso que eu comecei a ler e a escrever, porque eu achei que isso dava assim, uma calmaria, né? Te ajudava? Ajudava. Uhum. Esses livros que você ainda escreve, se algum deles você ainda faz com base na sua vida, algum parente seu, ou você fez com o seu pai, que foi o seu primeiro livro? Olha, eu tive uma experiência muito ruim de escrever sobre um parente, não foi legal, da briga, né? A pessoa, na hora que pegou, percebeu que estava falando sobre ela, então não foi legal. Então eu evito até, né? Se eu não vou falar bem da pessoa, eu não coloco. Mas dessa do meu pai eu escrevi porque era uma história bonita, que eu achava uma história bonita, né? Que meu pai contava. Eu nasci num dia muito assim, difícil, gente. Eu nasci no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Difícil competir com Jesus, né? Não dá. Demais. Não dá, impossível. E na maioria das vezes você só ganha um presente, que é o de Natal e o de aniversário. Não é seu aniversário, é Natal. Uhum. O bolo não é para você, é para Jesus, é tudo. Então tem toda essa parada aí. E aí o meu pai, ele contava assim, que eles moravam numa vila, né, na zona rural, na mata. E aí quando a minha mãe sentiu as dores para me ter, era véspera de Natal e chovia muito. E aí ele não tinha dinheiro para pagar um táxi, um carro para me levar para levar minha mãe, né, para ganhar. E aí ele teve que ir para debaixo das castanhas, do castanhal lá, para pegar os ouriços, castanhas, para vender, para poder ter dinheiro para pagar o carro. Então, daí surgiu essa ideia, né, filha dos castanhais, porque ele conta que foi assim uma aventura, né, esse meu nascimento. Ainda mais véspera de Natal, estava todo mundo ocupado com o Natal, Com as festas de fim de ano. E aí daí surgiu, né, esse conto, essa história. Mas porque eu achei uma história bonita, interessante, né? Mas escrever sobre gente assim, de verdade, é complicado. Pelo que você falou, foi meio caótico também, né? Foi. Chega a ser até preocupante. E tinha um eclipse, foi no dia de um eclipse, já pensou? Nossa, quanta Apocalipse. Teve um eclipse ainda por cima. Minha mãe falou que teve um eclipse lá e tudo. Eu falei, meu Deus, será que eu sou um ET que nasceu assim? Veio assim. Mas, assim, é uma história interessante, né? Que serviu como inspiração para escrever esse conto. Quando que você publicou esse seu primeiro livro? Olha, eu só publiquei em 2014, né? Foi graças a um projeto de escritores. Aqui em Marabá tem uma galera que escreve maravilhosamente bem. Muita gente, muitos escritores. Né? Eu até indico para vocês conhecerem, né? Escritores de vários gêneros, cordelistas, poemas, né? Poetas, romances. Então, existiu um movimento chamado Tocaiunas, né? Que mobilizou vários escritores independentes para publicar livros. Livrinhos curtinhos, né? Livretos, assim, pequenos. E aí foi aí que eu consegui publicar, porque a publicação ela é cara, né? Não é barata. E quando você
quer publicar muito, então você tem que acabar procurando formas de publicar de forma mais boa, com um material de qualidade e também Uma forma mais em conta. mais em conta, exatamente. Porque, querendo ou não, tem a questão de que você gasta muito dinheiro, porque tem as cópias, né? Tem tudo. Tem o material que se usa no livro, as páginas. É A caro. própria capa em si, às vezes, acaba sendo cara. Quem fez essa capa, esse livro aqui, quem fez a capa e quem fez as ilustrações que tem nele, foi um artista aqui de Marabá, chamado Natanael. Né? O Natanael Marques, que trabalha na Galeria Vitória Barros, junto com o Bino Souza, né? Então, foi ele que fez. Então, isso aqui tudo como você falou, é um gasto, né? É uma despesa. Acaba sendo um gasto tanto, mas o bom é que você conseguiu ter um reconhecimento a partir dessa sua primeira obra, esse... Filha dos Castanhais. Não, é o nome do projeto? Tocaiunas. O Tocaiunas, na verdade, ele é um ótimo projeto para conseguir incentivar os escritores, principalmente os que não têm coragem de publicar os livros, tipo assim, incentive e falar, Não só que não tem coragem, mas também que não tem verba, né? Exatamente, porque quando você junta uma galera, né, fica mais barato, né? Fica tipo uma cooperativa, né, digamos assim. E aí ficou bem mais em conta para publicar. Mas, infelizmente, o projeto não foi para frente, né? Mas foi uma ideia genial e de escritores independentes, né? Que estavam à frente disso. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu esqueci qual dela. Meu Deus, eu não consigo lembrar, César. Fale alguma coisa. Tipo assim, nesse Tocaiunas, de primeiro eu achei que ia ser tipo alguma coisa que tinha a ver com Tocantins e Tacaiunas, porque a junção dos dois nomes. Só que, tipo assim, era um negócio nacional que, tipo assim, englobava todos os estados? Ou era só aqui, residencial? só nosso. Aqui de Marabá. Mas, tipo assim, só com escritores daqui de Marabá dava para fazer a verba para publicar diversos livros? Sim, é porque a gente, por exemplo, foi na editora e falou, olha, nós temos 10 escritores para publicar 10 livros. Quanto é que fica? Aí, digamos assim, cada escritor vai ter 100 livros, né? 100 exemplares. E aí são 10, então dá 1.000. Tudo. 1.000? É isso? Dá 1.000 livros. Então, 1.000 livros dividido por 10 pessoas. Então, ficava um valor bom. Aí cada um pagava. Você não ia pagar sozinho. Não ia pagar sozinho, entendeu? Ia sair bem mais em conta. Nos dias de hoje, por que a senhora acha que é importante a literatura, assim, na vida dos jovens e tudo? Porque dá uma perspectiva de vida diferente, né? Você sai da mesmice, né? Você sai dessa coisa, assim, que todo mundo está fazendo, né? Você tem a possibilidade de ter experiências que são só suas e que você pode ter ideias que vão ajudar outras pessoas, né? Fugindo daquilo que está sendo comum usar. Então, a leitura, ela dá uma perspectiva diferente, né? E também ela te dá uma esperança, né? Às vezes, de que é possível superar dificuldades, superar traumas. Na maioria das vezes as pessoas também usam a leitura como uma cápsula de fuga, né? Também. Sim. Para conseguir fugir da realidade, às vezes não está em um momento bom, então acaba se distraindo também, ajuda muito. Isso é verdade. E é bom, né? Você não ter que ficar sempre nesse redemoinho de coisas que vão acontecendo. Porque às vezes a cabeça tá a mil e às vezes as pessoas olham, eu acho que eu vou ler. Além de ser um hobby também, né? Porque, como a senhora disse, sai da mesmice, então é algo muito bom, porque você não precisa necessariamente estar vivendo aquela vida monótona e tudo. Você consegue, como é que eu posso dizer? Você consegue ir além, né? Ir além disso. Você consegue ter uma experiência única, que é só sua, e também você começa a perceber que você pode escrever também, né? Às vezes a gente fica muito nessa ideia de que é algo irreal. É algo impossível, né? Não, você pode e você tem o direito de escrever também.
Atualmente, existem incentivos públicos? Sim, existem as leis de incentivo à cultura, né? O livro é um objeto cultural, né? De influências culturais. Então, existem os projetos que são leis federais que dão verbas para as prefeituras e estados. Aí, o que as prefeituras e estados fazem? Eles fazem audiências públicas, eles escutam os artistas. Tem um segmento do livro, que são os escritores, tem um segmento da dança, que são pessoas que trabalham com dança, tem um segmento da música, né? Tem vários, as leis, os artistas, né? As linguagens artísticas. E aí, as prefeituras e o governo do estado, os governos, né, estaduais, eles vão dizer para onde vai esse dinheiro. Aí, por exemplo, nós vamos publicar aqui em Marabá, vamos dar 15 mil para ter 20 livros publicados. Aí você se inscreve nesse edital, eles abrem um edital, né, uma chamada pública, e você se inscreve nesse edital concorrendo àquela vaga, aquele recurso. Aí você recebe o dinheiro e você publica o livro. Entendeu? Então, é uma política de incentivo público, não somente para escritores, mas para vários segmentos artísticos. Você tem alguma dica para quem quer começar a escrever? Isso aqui não tem, tipo assim, uma ideia boa, ou quem tem muita dificuldade para tentar poder se expressar no papel? Ó, escreve. Primeira coisa, tem que escrever, né? Escreve do teu jeito. Escreve aquilo que tu tem ideia, que tu imagina que seja. E depois tu tem que reler aquilo que escreveu. É doído, né? Reler tudo. Mas tem que reler e ir arrumando, e organizando, né? Não, isso aqui tá assim repetitivo, não, isso aqui não tá legal. Ah, podia ter colocado isso aqui, entendeu? É um trabalho. Olha, escrever é um trabalho, entendeu? É uma coisa assim trabalhosa, é um trabalho de artesão mesmo. Tem que ir lá e lapidando aquela pedrinha. Então, esse trabalho, ele tem de paciência e um tempo. Então, escreve do teu jeito, não se preocupe. Depois vai aprimorando. E outra coisa, para escrever, tu tem que ler. Né? Então, quando você vai escrever bem, é porque você está lendo bastante. Isso vai ajudando a aprimorar a tua escrita. E quais são as técnicas que a senhora dá para quem tem dificuldade em começar uma rotina de leitura? Tipo ter isso? sempre livro perto, gente. Tem que ter livro por perto, né? Coloca um livro na bolsa. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Eu sou muito... Procrastina muito? Não é isso. Eu sou muito de modinha de leitura, sabe? Todo mundo está falando de um livro, aí eu falo assim, será que esse livro é bom? Né? Aí tem um livro da Carla Madeira, Tudo é Rio. Né? É um livro super famoso, todo mundo está falando, todo mundo diz que é bom e tal. Eu comprei o livro, aí eu ando com o livro, né? Eu deixo o livro na minha cabeceira lá na cama e vou lendo. Então, se você quer criar o hábito de leitura, tenha sempre um livro perto, né? Tu escolhe um livro que tu queira ler e anda com ele. Vai no banheiro, lá, fica lá lendo, né? No lugar de levar o celular, né, pro banheiro, leva o livro. Tá no intervalo, um tempinho, vai lendo. Não precisa ler tudo de uma vez, vai lendo de pouquinho, até isso se tornar um hábito na tua vida. Na maioria das vezes, e é um negócio que eu faço, quando eu não tenho tempo para ler no dia, eu leio antes de dormir. Mesmo que sejam poucas páginas. Uhum. Mas com o tempo você vai criando um hábito. Exatamente. Então... Tá sendo uma leitora diária, né? Todo dia tá lendo um pouco. Isso é bom. Então, tipo assim, eu nunca fui muito de comprar livro. Quando eu era criança, o único livro que eu gostava de ler era a Saga do Diário de Banana. Tipo assim, tem mais de uns 20 livros. Eu já li tudinho, tem tudo lá na minha casa ainda. Doa pra biblioteca pública. Não, mas tipo assim, é porque eu tenho os priminhos que eles são bem pequenos, né? Uhum. Aí, tipo assim, eles até que curtem esses negócios de banana e tal. Só que, tipo assim, eles têm tudo embaralhado. Tipo assim, eles têm o 4 e o 8. Eles não têm não tem a ordem, sequência, né? Aí, tipo assim, eu vou pra Palmas quase todo ano. Então, tipo assim, sempre que eu vou pra lá, e eles moram lá, né?
Aí eu pego uns livros, tipo assim, até o 10, aí eu levo lá pra eles lerem. Ah, que legal. Aí, tipo assim, eu tenho uma prima que ela tem praticamente uma biblioteca dentro do quarto. E aí eu tô lendo agora a saga de Percy Jackson. Agora eu já tô na Heróis do Olimpo, que é como se fosse a segunda saga. Uhum. Aí, tipo assim, ela me emprestou, acho que tem 1 mês ou 2 meses atrás, que ela me enviou pelos Correios. Aí eu tô terminando de ler esses 5, pra quando eu for pra lá em dezembro, eu já pegar os outros 5 pra terminar de Olha ler. que legal. Legal, é um intercâmbio, né, que vocês fazem literário, interessante. É bom que não fica o livro parado na estante, né? O livro está circulando. A senhora falou de bibliotecas públicas, mas aqui não tem. Tem. Tem? Eu trabalho Eu numa acho que tem biblioteca uma- pública. Eu acho que tem uma lá na Velha, ou coisa assim. Gente, eu trabalho Na lá. Casa da Cultura também. Eu achei que não tinha. Pois Eu tem. sei que tem uma em Belém, que é uma grandona. Tem. Belém tem Mas aqui em várias, na Marabá eu não verdade. fazia ideia. Belém tem mais de uma. Ó, nós temos lá na Velha Marabá. Ali ao lado da igreja de São Félix, não tem igreja de São Félix, de Valoar? Ali do lado é uma biblioteca, né? Biblioteca Pública Municipal Orlando Lima Lobo, né? Eu trabalho lá. Estão convidados para ir lá nos visitar. Acho que... E já quero fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo aqui. Pode fazer uma pergunta. Gente, todo mundo que tiver livro para doar, doa para a biblioteca, por favor, né? Nós Qual é o nome da biblioteca? Orlando Lima Lobo. Ó, gente, doe livros para a biblioteca Orlando Lima Lobo. Lima Lobo. Eu acho que a única biblioteca pública assim, que eu conhecia era essa aí que a senhora falou. Tipo assim, não é biblioteca pública, mas tem uma bibliotecazinha lá na Casa da Cultura. Que Tem a biblioteca. Só que, tipo assim, não é como se fosse aqueles livros grandão, como se tivesse a saga. Porque parece que tem todos os quebrados, assim, que alguns eles, tipo, tem do 1 ao 5. Aí parece que os alunos eles pegam do 2, do 3, levam pra casa e não deixa lá, devolvem mais, né? Ainda tem essa Isso questão, acontece, né? A devolução de livros é um problema mesmo, sabe? Pegam os livros, aí a gente fica ligando para a pessoa devolver e mudou o número, some, né? Maria. Some. Mas, infelizmente, isso aí a gente tem que fazer uma campanha para as pessoas tomarem consciência de que aquele bem é público, né? E todo mundo Porque precisa não é só dele. ela que vai ler. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que esse é o final do nosso podcast, né? Muito obrigada a todos que assistiram até agora. A gente tem um presentinho pra senhora. Aí no cantinho, César. Uau! Uau, obrigada, gente! Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, gostei muito, viu? E parabéns pela escola por essa iniciativa, né? Já está formando bons leitores e também pessoas que sabem se comunicar. Isso é importante. Muito. Obrigada. Obrigada.